Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para fazer justiça a um grupo de empresários no meu estado, do Mato Grosso do Sul, mas que, na verdade, extrapolou Mato Grosso do Sul, vários outros estados. Há muito se fala do chamado corredor bioceânico. Há muito tempo. Eu me lembro de ter tratado isso e quero fazer justiça pela primeira vez com o então prefeito de Porto Murtinho, Heitor Miranda dos Santos, só que ele defendia uma rota fluvial, aproveitando o Rio Paraguai. Pois muito bem, esses empresários fizeram a rota de Porto Murtinho até o porto de Antofagasta, no Chile, 2.000 e tantos quilômetros. E para constatar a viabilidade de que esse corredor fosse por terra. E por onde eles passaram, né? No Paraguai, no norte da Argentina e nos portos do norte chileno, aonde tem a cidade de Iquique, aliás, fazendo justiça também. Já esteve aqui e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o então prefeito de Iquique, hoje senador da República do Chile, o senador Soria. E eu estive nessa última final de semana em companhia da minha amiga, da minha companheira aqui de Senado. Não pôde estar conosco o senador Pedro Chaves, em motivo de que estava acometido de um forte resfriado, de uma gripe mesmo, que o deixou acamado. Mas lá fomos recebidos pelo chanceler paraguaio, por autoridades paraguaias, pelo ministro de Obras Públicas do Paraguai, por senadores do Paraguai e, principalmente, por mais de 100 pessoas que integraram essa caravana chamada do corredor, que nós estamos querendo chamar de Rota da Integração entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Mas eu queria dizer da importância que isso representa, sobretudo para o chamado Brasil Central. E eu tive aqui a oportunidade de participar de um seminário promovido pela Embaixada Chilena, aonde o representante do governo goiano, aqui de Goiás, dizendo que do que eles exportam hoje para a China, entre proteína vermelha, carne, grãos, soja, milho, 70% do que eles exportam são para a China. E essa rota, esse corredor, ele vai encurtar em 8.000 quilômetros. Encurtar 8.000 quilômetros de frete significa baratear, segundo os especialistas, em 12% o valor dos nossos produtos. Vossa Excelência, que eu sei, da área tributária, entende muito da economia, pode avaliar o que representa para a competitividade de preço de produto. Senador Moca, qualquer 2% já é uma margem significativa, quanto mais 12%. É muita coisa. Então, e qual seria o investimento do governo brasileiro? Primeiro, eu quero dizer que esses que foram, disseram que eles estavam esperando alguma coisa, essa rota muito difícil. E o relato deles, que a rota
praticamente está pronta. O que falta é um pavimento, é a pavimentação do chamado Chaco Paraguaio, qualquer coisa de 268 quilômetros, que o governo paraguaio já licitou, está licitada, estão abrindo a licitação. Quer dizer, brevemente, e eu estive aqui com o presidente Cartes, e ele dizia que ele não pode chegar na margem do Rio Paraguai sem a ponte do Brasil com o Paraguai estivesse pronta. E, senhor presidente, o investimento brasileiro, para que isso ocorra, é metade dessa ponte, porque a outra metade o governo paraguaio se propõe a fazer. O orçamento, os primeiros números que aparecem, dariam conta de que o Brasil gastaria menos de 150 milhões de reais. Para o que representa de exportação. Eu não digo só exportação, eu digo de integração regional entre o Paraguai, a Argentina, o Chile. 9 convênios nessa caravana foram assinados com faculdades, entre os universitários que também participaram. Aliás, o reitor, a quem eu quero parabenizar, o professor Fábio, esteve e integrou, foi de Campo Grande até o Chile. Vários empresários de peso, empresários que realmente acreditam que isso seja possível. Imagine um sul-mato-grossense, um campograndense, a 1.000 quilômetros ele chega na Cordilheira dos Andes para conhecer neve. E o contrário também é verdadeiro. Milhares de chilenos, argentinos, paraguaios virão, sobretudo no Brasil Central, porque eu falo Mato Grosso do Sul, mas isso não beneficia só Mato Grosso do Sul, beneficia Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, principalmente, né, o de Rondonópolis para baixo, né, Goiás, como eu já disse, e o próprio Distrito Federal. O intercâmbio cultural, o intercâmbio turístico que isso representa. É muita coisa, o ganho é muito grande para um investimento pequeno. É claro que isso não se trata só da rota, né? Nós temos que cuidar dessa questão de aduanas, da legislação, porque, afinal de contas, você vai atravessar aí 3 países, saindo, se contar o Brasil, 4, né? Até o porto de Antofagasta. Mas eu queria conceder uma parte à minha estimada companheira Simone Tebet. Obrigada, senador Moca. Presidente Pimentel, com muita honra que eu vejo hoje um senador sul-mato-grossense fazendo história nesta casa. O senador Valdemir Moca vai entrar para os anais do Senado Federal como o senador que abriu os olhos dos senadores e senadoras da República do Brasil para este tema tão relevante. Sem dúvida, senador Moca, foi uma honra estar junto com Vossa Excelência em Assunção, no Paraguai, dia 1º de setembro. Sem dúvida nenhuma, 1º de setembro de 2017 foi o início, o marco de algo que vai em breve se tornar realidade. Nós estamos falando de uma integração da América do Sul como um todo, embora atenda especificamente o Brasil Central, os países do Paraguai, Argentina e Chile. Estamos falando da possibilidade de diminuir em pelo menos 8.000 quilômetros marítimo, porque podemos estar com isso diminuindo também alguns 1.000 a 2.000 quilômetros terrestres, a distância que nos separa do maior centro consumidor de commodities do Brasil, do país
asiático chamado China, que mais compra produtos brasileiros. Nós estamos falando, portanto, de uma rota que vai influenciar e alterar a balança comercial de forma decisiva. Nós estamos falando de uma rota que passa por regiões paupérrimas, de países ainda que buscam o seu desenvolvimento, especificamente o Paraguai, o norte do Paraguai, o norte da Argentina e também o norte do Chile. Nós estamos falando de uma integração comercial que, como Vossa Excelência bem lembrou, foi um sonho distante de 30, 40 anos atrás, mas começou a se tornar realidade já no dia 1º de setembro, quando acordos foram firmados, quando a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul assinou com a Universidade Nacional de Assunção um compromisso de qualificar profissionais justamente para poderem estar estendendo essa informação para todos os seus países. Começou ali o pontapé inicial, no dia 1º de setembro, o início desta nova realidade, quando os nossos 100 comerciantes e empresários dos mais diversos segmentos de Mato Grosso do Sul e região tiveram condições de conhecer em loco a realidade de outros países que têm a mesma identidade que a nossa. Podemos não falar a mesma língua, mas temos o mesmo ideal, os mesmos sonhos de ter nossos estados e nossos países desenvolvidos. E quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando muito mais do que crescimento. Eu estou falando de crescimento com qualidade de vida, crescimento com dignidade, crescimento que olhe com atenção para as nossas crianças, que dê um futuro digno para os nossos pais de família através do trabalho. Nós estamos falando de uma integração que, ao rasgar as fronteiras, ao pavimentar as rodovias, ao fazer ponte que vai unir países decisivamente, mais do que dinheiro, mais do que integração comercial, nós estamos falando de integração cultural, nós estamos falando de integração educacional. Nós estamos falando de integração que vai gerar emprego, milhares, para não dizer centenas de milhares de empregos, geração de renda, qualidade de vida. Eu não vou me estender em relação ao assunto. Vossa Excelência é um grande conhecedor e idealizador desse projeto, porque nasceu na fronteira. Bela Vista, que faz divisa exatamente com o Paraguai, conhece como ninguém esta realidade. Eu, juntamente com o senador Pedro Chaves, seremos conduzidos por Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi muito feliz quando disse: o Paraguai vai ter que fazer a sua rodovia, são 270 quilômetros no início, mais 130 quilômetros, no total de 400, presidente. Já tem recurso garantido para isso. Só a primeira etapa que está sendo licitada vai consumir algo em torno de 400 e poucos milhões de reais, mas fala-se no projeto total de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O que custa para o Brasil meia ponte, que talvez gire em torno de 100 milhões de reais. É isso que vai custar para o Brasil, 100 milhões de reais, que vai significar tudo o que nós já falamos, ou seja, a redenção, o progresso, o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, de Goiás, do centro-sul brasileiro, dos países da América do Sul. Eu serei liderada por Vossa Excelência. Estaremos juntos, não só no convencimento junto ao governo federal da necessidade do recurso do orçamento, mas também, quem sabe, do empréstimo junto ao Banco Mundial, ao BIRD, para que possamos, o mais rápido possível, dar início à construção dessa ponte que sai lá de Porto Murtinho, sua região e sua terra. Eu quero, ao finalizar, senador Pimentel, dizer que essa é uma questão que eu já venho perseguindo, eu venho acompanhando, eu conheço relativamente o que significa isso, mas eu confesso o seguinte: eu acho que nós nunca tivemos tão próximo de tornar realidade esse corredor. Nunca tivemos tão próximo. Eu vou lutar com todas as minhas forças, sei que vou contar com a senadora Simone, com o senador Pedro Chaves, e vou contar com o Congresso Nacional, porque isso não é bom só para o Brasil Central, é bom para o país. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos também começar uma integração, e isso é fundamental, né? Nós vamos criar, tenho certeza com isso, né? Intercâmbio entre faculdades, a questão cultural, a questão turística, e claro, nós vamos gerar. Eu fico imaginando o produtor rural
te diz que pode colocar o produto dele lá em preço muito competitivo, né? Economizando esses 8.000 quilômetros. Ora, isso significa, isso não é pouco, isso vale esforço do governo brasileiro. Mas, para finalizar, eu tive com o chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que prometeu uma reunião entre o ministro do Planejamento, o ministro do Transporte, no sentido de que a gente pudesse viabilizar. Mas eu também não tenho dúvida que o BID, que o Fomplata são capazes de querer financiar essa ponte, porque se trata, eu não tenho dúvida, de uma coisa que vai mudar a realidade do Brasil e desses 4 países que haverão de, no futuro muito próximo, se tornarem muito mais amigos, mais conhecendo uns aos outros. E eu tenho certeza que isso é muito importante para a liderança do Brasil nesse continente. Muitíssimo obrigado, senhor presidente.